Olá, me chamo Landessa, sou acadêmica do curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá, faço parte do programa Educação Tutorial PET Farmácia da Universidade e nesse vídeo eu irei abordar de forma breve os métodos contraceptivos. Bom, podemos conceituar os contraceptivos como métodos que podem ser utilizados com o objetivo de prevenir uma gravidez ou até mesmo infecções sexualmente transmissíveis. Esses métodos, eles são variados e são desenvolvidos para atender às preferências de cada mulher. Eles podem ser categorizados em hormonais e não hormonais, e de curta e longa duração. O primeiro método a ser abordado vão ser os preservativos femininos e masculinos, conhecidos também como camisinha. Ele é um método contraceptivo classificado como barreira e tem a função de bloquear a passagem dos espermatozoides em direção ao útero, evitando assim uma gravidez indesejada. Ele também pode atuar como uma importante medida de proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, como AIDS e HPV. E existem dois tipos de camisinhas, a masculina e a feminina. A camisinha masculina é um envoltório, geralmente de látex, que recobre o pênis e retém o espermatozoide durante o ato sexual. E já a camisinha feminina é um tubo de poliuretano com uma extremidade fechada e a outra aberta, que é acoplado a dois anéis flexíveis. Esse método é um dos mais eficientes, pois ele apresenta uma taxa de 90 a 95% de eficácia na prevenção de transmissão de ISTs e gravidez. Ele deve ser utilizado em todas as relações sexuais, incluindo genital, oral e anal, além de ser um método acessível a todas as pessoas. O segundo método que irei abordar é o diafragma. Ele é um método responsável por bloquear a passagem dos espermatozoides para o útero e, para garantir a sua eficácia, a mulher deve inseri-lo na vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e removê-lo após aproximadamente 12 horas. É recomendado que o diafragma seja usado juntamente com o método espermicida, que eu ainda irei abordar, para proporcionar uma maior eficácia. Por se tratar de um procedimento de barreira e não hormonal, ele não possui efeitos adversos. O uso desse contraceptivo é indicado para mulheres que já tiveram relações sexuais e não apresentam infecção no colo do útero, da vagina ou até mesmo urinária. Para começar a utilizar o diafragma como método, a mulher deve visitar o ginecologista para saber o tamanho que melhor se adaptará a ela. O diafragma não é um método descartável, então ele pode ser utilizado por até 3 anos. Caso a mulher engravide ou ganhe peso, ele deve ser trocado. O próximo método é o anel vaginal. Ele é um anel pequeno, flexível e liso, feito de material não poroso e não absorvente. Contém etonogestrel e etinilestradiol. Deve ser inserido na vagina como formato de 8 no 5º dia do ciclo menstrual, permanecendo lá por 3 semanas, equivalente a 21 dias. Após a remoção, é feita uma pausa de 7 dias antes de inserir o novo anel. Esse anel libera os hormônios etonogestrel e etinilestradiol, que entram na corrente sanguínea e atuam inibindo a ovulação. Os efeitos adversos relatados com o uso do anel vaginal incluem o sangramento de escape, a dor de cabeça, vaginite, leucorreia, ganho de peso e até mesmo a expulsão do anel. O retorno da fertilidade ocorre assim que o uso é suspenso. Quando o anel é usado de forma correta, a taxa de prevenção de gravidez é de 99%. A sua eficácia é de 0,4 a 1,2% a cada 100 mulheres por ano. Ele é tão eficaz quanto as pílulas combinadas, mais modernas e com doses mais baixas de hormônios. O anel não interfere na relação sexual e a maioria das pessoas que usam e seus parceiros não sentem nenhum incômodo durante a relação. Esse método não é indicado para mulheres com algumas doenças, como doenças no fígado, câncer de mama, risco de trombose, suspeitas de gravidez, fumantes, hipertensão, além também de não ser indicado no período de amamentação e deve ser substituído por outro. É um método considerado conveniente, pois ele só precisa ser aplicado uma vez ao mês e a própria mulher deve introduzi-lo na vagina, empurrando com o dedo até não senti-lo mais. Nos primeiros 7 dias de uso, recomenda-se o uso do preservativo. Outro método é o espermicida. Ele é uma substância química que imobiliza e destrói os espermatozoides durante o ato sexual. Os espermicidas podem ser em cremes, géis, supositórios, sprays e espumas. Esses tipos de espermicidas devem ser introduzidos dentro da vagina antes da relação. É possível encontrar o agente de espermicida também em comprimido, que deve ser ingerido 10 minutos antes da relação. Esse método ele pode ser utilizado juntamente com o DIU, a camisinha ou o diafragma. O tempo de ação do produto é de 2 horas e é necessário a reaplicação para relações mais longas. O método adesivo anticoncepcional. Esse método também pode ser chamado de patch. É um material aderente que deve ser colado na pele da mulher e permanecer na mesma posição por 1 semana. Esse método possui em sua fórmula a combinação de 2 hormônios, o progestogênio e o estrogênio, que são liberados na circulação de forma contínua por 7 dias.
O primeiro adesivo deve ser colocado no primeiro dia da menstruação. Os adesivos vêm de 3 unidades para serem usados de forma consecutiva e após 3 semanas de uso é necessário fazer uma semana de pausa. O próximo método é o anticoncepcional oral, mais conhecido como pílulas. Esse anticoncepcional é um comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e o progesterona sintéticos, que inibe a ovulação. O anticoncepcional oral também modifica o muco cervical, tornando o ósseo ao espermatozoide. É válido ressaltar que esse método contraceptivo deve ser indicado pelo médico, pois somente após análise que poderá identificar a pílula adequada a cada organismo. O anticoncepcional é considerado um método de prevenção da gravidez muito eficiente. O seu índice de falha é de 0,1%. Além da contracepção, a pílula anticoncepcional também é utilizada no tratamento de algumas doenças. Dentre os diversos tipos de pílulas existentes, as mais receitadas são a pílula monofásica, mini-pílula e a pílula multifásica. A pílula monofásica é uma pílula que possui em sua fórmula estrogênio e progesterona com a mesma dosagem. É um comprimido anticoncepcional que é o mais conhecido pelas mulheres e a sua utilização deve ter início entre o primeiro e o quinto dia da menstruação e termina quando a cartela acabar. Depois é necessário parar por 7 dias. A mini-pílula ou pílula sem estrogênio possui somente progesterona. É a pílula indicada para mulheres que estão amamentando e querem evitar uma nova gravidez. Para essas mulheres, a pílula deve ser tomada todos os dias sem interrupção. A pílula multifásica tem combinação de hormônios com diferentes dosagens conforme a fase do ciclo reprodutivo. Essas pílulas causam menos efeitos adversos e são apresentadas em cores diferentes para diferenciar a dosagem e o ciclo. A anticoncepção de emergência é um método também conhecido por pílula do dia seguinte, que pode evitar a gravidez após a relação sexual e utiliza compostos hormonais que são concentrados e por curto período de tempo, nos dias seguintes da relação. O prazo médio para o uso desse método de emergência é de 72 horas, mas o ideal é tomar a pílula o quanto antes, logo após a relação sexual desprotegida. As pílulas contraceptivas de emergência funcionam, principalmente bloqueando ou retardando a ovulação. Outro método é o anticoncepcional hormonal injetável. A injeção anticoncepcional, como é mais conhecida, ela é um método contraceptivo que possui em sua fórmula a combinação da progesterona ou associação de estrogênios, com doses de longa duração. A injeção ela pode ser mensal ou trimestral e deve ser aplicada na região glútea. O anticoncepcional injetável possui o mesmo mecanismo de ação das pílulas, pois ele suspende a ovulação, reduz a espessura endometrial e espessa o muco cervical. Ele é um método muito eficaz, com apenas 0,1 a 0,6 de falha para a injeção mensal e de 0,3 para a injeção trimestral, o que é equivalente à eficácia da ligadura das trompas. O implante contraceptivo é uma pequena cápsula de 4 cm de comprimento contendo o hormônio etonogestrel, que tem como função impedir a liberação do óvulo no ovário, além de alterar a secreção do muco no colo do útero, dificultando a entrada dos espermatozoides. Ele é introduzido embaixo da pele por meio de um aplicador descartável e a ação média do implante é de até 3 anos. Contudo, existem alguns dispositivos que podem durar de 6 meses e também 1 ano. É um método de fácil inserção e remoção, então ele pode ser retirado caso a mulher tenha vontade de engravidar. O retorno da sua fertilidade ocorre rapidamente após a remoção. Dispositivo intraurino, mais conhecido como DIU, é um método contraceptivo que consiste em uma pequena peça de plástico flexível em forma de T que é inserida pelo médico no útero, através da vagina da mulher. Existem 2 tipos de DIU, o hormonal e o não hormonal, mais conhecido como DIU de cobre ou DIU de prata. No DIU hormonal, o efeito contraceptivo é realizado por meio da liberação contínua no interior do útero de uma pequena quantidade de progesterona. Nos DIUs de cobre e de prata, os filamentos de metal cobrem parte do T de plástico. O cobre tem ação espermicida, atrapalhando o avanço dos espermatozoides da vagina até as tubas uterinas. No DIU de prata, o cobre é misturado com um pouco de prata. Eles são recomendados para mulheres que precisam evitar métodos contraceptivos baseados em hormônios. A ligadura, ou mais conhecida como laqueadura, é uma cirurgia para a esterilização voluntária definitiva no qual as trompas da mulher são amarradas ou cortadas, evitando que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Há 2 tipos de laqueadura, a abdominal e a vaginal. As ligaduras de trompas feitas por via abdominal são representadas pela minilaparotomia e a videolaparoscopia. Os tipos de laqueadura feitas por via vaginal são representados pela colpotomia e esteroscopia. A ligadura das trompas é um método contraceptivo considerado definitivo. Outro método é a vasectomia. É um procedimento cirúrgico que é realizado em um ambulatório e visa a contracepção masculina de uma forma segura, ou seja, ela impede que uma gravidez ocorra numa relação sexual normal, mesmo com a ejaculação natural dentro da vagina.
A cirurgia tem como objetivo o bloqueio dos canais por onde passam os espermatozoides por forma a impedir que estes se unam aos restantes elementos do sêmen. Através de um pequeno corte de cada lado da bolsa escrotal, os ductos deferens são cortados e bloqueados. A tabelinha, também conhecida por método rítmico, é baseada no calendário mensal para calcular o início e o fim do período fértil. Desse modo, a mulher tentará evitar relações sexuais no período em que há maior chance de gravidez. Esse método contraceptivo tem maior chance de funcionar para mulheres com ciclos regulares, mas ainda assim é muito pouco eficaz para prevenir a gravidez. O coito interrompido é também um método muito comum e é quando um homem numa relação pressente a ejaculação e retira o pênis e ejacula fora da vagina. É um dos métodos contraceptivos mais antigos que existem e possuem baixa efetividade, pois as secreções do pênis na fase de excitação podem conter espermatozoides vivos. É válido ressaltar que nenhum método contraceptivo possui eficácia de 100% e nem a certeza de que ele vai se adaptar perfeitamente logo no início, porque o que funciona para uma mulher não necessariamente vai funcionar para outra, pois são organismos diferentes. Por isso, antes da tomada de qualquer decisão sobre a escolha de um método, é imprescindível procurar um médico ginecologista, pois ele saberá como guiar essa mulher para a sua necessidade. O ideal mesmo é usar o que melhor se adapta em você, e para isso é necessário um acompanhamento próximo com um especialista que vai fazer uma série de análises para a tomada de decisão final em conjunto. É isso, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado e muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau!